Salve, meus amigos concurseiros, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o professor Alexandre Salim, professor orientador da LS Concursos e também um dos coordenadores. Bom, o objetivo desse vídeo é falar sobre o Concurso Nacional Unificado. É um vídeo curto, direto ao ponto, mas eu vou trazer aqui explicações sobre o que é o CNU e tudo que você precisa saber sobre o funcionamento do CNU. Você está ouvindo muito sobre bloco temático, eixo temático, os cargos que são oferecidos, você vai poder escolher mais de um cargo, vai poder botar ordem de prioridade, mas está cheio de dúvidas e nesse vídeo curto aqui a gente vai entender um pouquinho mais sobre o CNU. Então vamos lá. Primeiro, o que é o Concurso Nacional Unificado? É um concurso criado pelo governo dentro de uma ação afirmativa na tentativa de democratizar o acesso aos cargos públicos. E por que é importante falar isso? É importante para você entender qual é a ideia desse concurso, né? Porque muita gente ficou naquela dúvida, foi escolhida a FGV, caramba, a FGV é uma banca que costuma trazer questões muito difíceis, complexas, essa vai ser a pegada do CNU? Não. Com certeza não, porque a ideia do governo não é essa nesse concurso, tá? Assim como foi no CNU de 2024, você percebe que os conteúdos são conteúdos transversais, que observam aquele documento que foi publicado no ano passado pelo ENAP, que é o organizador desse certame, não é a FGV. A FGV vai operacionalizar tudo, claro, mas quem é o responsável, quem está organizando esse concurso é o ENAP, que é um órgão do governo federal, a Escola Nacional do Governo Federal, tá? Então, assim, o ENAP publicou esse documento no ano passado, chamado de Guia de Melhores Práticas em Concursos Públicos Federais. E nesse guia tem lá claramente que as questões não devem ser extremamente profundas, né, explorando muitas decorebas, né, legislação, a literalidade com seus detalhes, com pegadinhas. A ideia não é essa. A ideia é uma prova mais interpretativa, menos conteudista, mas mais interpretativa, transversal e, claro, abordando sim aspectos que são muito importantes para os cargos que são oferecidos no bloco temático que o aluno escolher. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu faço questão de já começar o vídeo falando sobre isso para deixar claro que a ideia não é definitivamente pegar ali as questões mais complexas da FGV e ficar ali estudando todos os detalhes dos detalhes, porque a pegada da prova certamente não será essa, pelo menos não é a ideia que o governo tem, e a FGV não foi contratada para isso. Foi contratada para operacionalizar uma prova que vai ser aplicada num país continental como o nosso e somente uma banca grande como a FGV, como foi a Sesgran Rio no ano passado, para conseguir organizar. Inclusive, no ano passado, se você pegar a prova do CNU 2024, você vai ver que as questões não têm característica de Sesgran Rio, e a Sesgran Rio era a banca, né? Aquelas questões tinham características de quê? De CNU. Assim como eu já trabalhei como professor por muitos anos, antes mesmo de ser professor orientador de concurso público, passei anos da minha vida em colégios, em cursinho pré-vestibular, eu vi nascer o Enem, e eu estou vendo novamente nascer o Enem, só que agora dos concursos públicos. E a ideia é exatamente a mesma. O Enem não é uma prova conteudista que vai lá em matemática, por exemplo, pegando aquelas questões pesadas, aquelas equações. Não, é uma prova muito mais interpretativa, explorando ali a regra de 3, proporcionalidade, análise de gráficos, dados, tabelas, né, questões com textos para poder interpretar, e o CNU vai exatamente nessa mesma pegada. Então, é importante entender isso para se preparar de forma adequada. Dito isso, como é que vai ser organizado esse CNU? O CNU ele é organizado em 9 blocos temáticos. Dentro de cada bloco temático tem os cargos que são oferecidos naquele bloco. E o aluno vai poder se inscrever apenas para um bloco. E dentro desse bloco tem vários cargos. E o aluno vai poder escolher, sim, vários cargos para poder aplicar, vários cargos para poder concorrer e vai colocar a ordem de relevância. A minha prioridade é esse cargo daqui, minha primeira opção, segunda opção é esse outro, terceira opção é esse outro. Professor, posso escolher um cargo de um bloco com um cargo de outro bloco? Não, tem que ser dentro de um mesmo bloco temático, tá? E aí, dos blocos 1 a 7 são os cargos de ensino superior, blocos 8 e 9 são os cargos de ensino médio,
tá? E aí vamos falar da estrutura da prova, primeiro em relação aos blocos 1 a 7, que são os de ensino superior, tá? A gente vai ter ali uma prova de conhecimentos gerais, vai ser exatamente a mesma para os 7 blocos, 1 a 7, tá? Que você não vai encontrar português, não vai encontrar matemática, não é um concurso tradicional, gente. Na parte de conhecimentos gerais, você vai encontrar o quê? Políticas públicas, administração pública federal, ética, diversidade e inclusão, desafios do Estado do Direito, tecnologia e trabalho. Veja que são disciplinas que têm muito a ver com aquilo que eu falei no início desse vídeo. A ideia desse concurso é ser uma ação afirmativa para democratizar o acesso aos cargos públicos. Então, você não vai ver uma prova pesada de português da FGV, né? Sequer vai cair português, não cai português nos blocos 1 a 7, os de ensino superior, tá? Você não vai ver uma prova pesada de matemática, não tem isso, tá? Então, conhecimentos gerais, é isso que eu estou explicando aqui em relação aos blocos 1 a 7. E, além disso, você tem a parte específica. Como é que funciona a parte específica de cada bloco? Aí sim, cada bloco vai ter a sua prova específica. A prova específica é dividida em 5 eixos temáticos. Entenda eixo temático como se fosse disciplina. Então, são 5 disciplinas para cada bloco temático, tá? Eixo temático 1, 2, 3, 4, 5. E aí, claro que cada bloco temático, a depender dos cargos que tem ali dentro, vai ter provas, vai ter disciplinas específicas, eixos temáticos que sejam necessários ou que tenham a ver com esses cargos desse bloco. Então, por exemplo, o bloco 1 é um bloco de seguridade social. Você vai ver que as 5 disciplinas, os 5 eixos temáticos, têm a ver com seguridade social. Assim como, por exemplo, o bloco 5, que é de administração, você vai ter 5 eixos temáticos ou 5 disciplinas específicas, só para usar uma linguagem mais fácil, que tem a ver com administração geral e pública, um pouquinho de contabilidade pública, um pouquinho de administração financeira orçamentária. Então, essas disciplinas, sim, aí já tem mais a ver com a característica daquele bloco. Agora, falando rapidamente sobre os principais cargos que a gente encontra nesse CNU, aqueles que eu considero os filés, os que são mais interessantes. Bom, vou começar pelo bloco 5, na minha opinião, um bloco muito interessante, que é o bloco de administração, porque, primeiro, a gente tem um cargo lá que é de ensino superior em qualquer área, com 1.000 vagas, que é o analista técnico administrativo. Esse cargo é muito interessante, remuneração ali em torno de uns R$ 10.000 iniciais, né, com os benefícios, claro, com plano de carreira e etc. Mas 1.000 vagas, a gente não tem como não olhar para um cargo desse, é com certeza o principal cargo desse CNU no sentido de ter mais vagas, tá? Então, o bloco 5 é muito interessante por esse motivo. E, claro, tem ali um ou outro cargo com uma quantidade menor de vagas que também são de ensino superior em qualquer área e você poderia colocar sem problema nenhum como opções lá quando você for ordenar os cargos que você quer aplicar, caso você escolha o bloco 5, tá? O bloco 6 é um bloco muito interessante, na minha opinião, talvez até um pouco mais interessante se você tiver afinidade com história, com geografia, porque as disciplinas específicas, os eixos temáticos, né, eles têm muito a ver ali com história econômica, com geografia, com um pouquinho de economia também, né, já que esse bloco é o bloco de economia. E tem ali um cargo de ensino superior em qualquer área, muito legal também, que é o ATDS, o Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico, com 250 vagas. 250 vagas é bastante vaga também, né? Então, é uma oportunidade bem bacana que tem no bloco 6. E o bloco 6 ele também é estratégico porque tem outros cargos ali de ensino superior que são muito bons. Inclusive, os cargos de maior remuneração nesse concurso estão no bloco 6, né? Que é o especialista de regulação lá do ANP, ensino superior em qualquer área, se não me engano, são 12 vagas, né? E remuneração ali em torno de 17, 18 mil inicial, né? 17, 18 mil iniciais é uma remuneração super boa, né? E além disso, o especialista de regulação da Ancine está dentro do bloco 6 também. Então, você pode perfeitamente colocar ali um especialista de regulação como primeira opção, outro especialista de regulação como segunda opção, vai que, né? Mas são poucas vagas, se você não tiver nota suficiente para eles,
você pode ter nota suficiente para o cargo transversal, que é o que eu falei antes, o ATDS, né, com 250 vagas. Então, essa seria ali uma outra opção bastante estratégica, esse bloco 6. Além disso, tem o bloco 7, que é o bloco de justiça e defesa. Ali, o ponto negativo desse bloco é que só tem um cargo, que é o ATJD, é um cargo transversal também. A gente chama de cargo transversal aquele que você pode atuar em diversos órgãos, em diversos ministérios, né? E é de ensino superior em qualquer área. Então, o ATJD ele é bem interessante também por ser de ensino superior em qualquer área e ter 250 vagas. A remuneração dele já é um pouquinho menor, né? Assim como o ATDS que eu citei agora do bloco 6, né? Não é naquele patamar das agências reguladoras, né? De 17, 18 mil, é no patamar ali de 11 mil quebrados iniciais, mas uma remuneração bacana ainda, tá? Então, bloco 7 é uma outra escolha estratégica, tá? Bloco 1 é o bloco de Seguridade Social, onde você vai encontrar ali os diversos analistas de INSS. Claro que tem analista de INSS em outros blocos também. No bloco 5, por exemplo, o analista de INSS, para quem tem formação em direito, inclusive quem está perguntando, eu tenho formação em direito, qual bloco que tem cargos de direito? É o bloco 5, dá uma olhada lá depois, tá? Mas voltando para o bloco 1, o bloco 1 de Seguridade Social tem lá os principais cargos, as principais especialidades para o analista do INSS, né? Serviço social, psicologia e tantos outros mais, tá? Então, é um bloco estratégico caso você tenha essas formações específicas. E tem os blocos de ensino médio, gente. E os de ensino médio são os blocos 8 e 9, né? Blocos 8 e 9 são bem interessantes para quem não tem ensino superior, com oportunidades muito boas ali, e já funcionam de uma forma mais tradicional de concurso, né? Disciplinas que são cobradas: português, matemática, direito, e aí se divide ali uma parte de constitucional e uma parte de direito administrativo, bem tradicional de concurso público mesmo, tá? Realidade brasileira, que aí já é uma característica de CNU, essa disciplina, e no bloco 8 você vai ter ali a disciplina relacionada à saúde, já que é um bloco de saúde, de ensino médio, mas de saúde, e o bloco 9, que é o bloco de regulação, além dessas disciplinas que eu falei, esquece saúde e aí entra a parte de regulação. Mas aí já é um bloco mais tradicional, com disciplinas mais tradicionais, né? Português, matemática, direito, bem dentro daquilo que o concurseiro estuda. Inclusive, já fica a minha dica. Se você é um aluno que já está mais avançado ali, né, intermediário ou experiente em tribunais, em área fiscal, em área de controle, em área policial, e você não vai perder o foco, né? Você vai seguir ali na sua área, buscando a sua aprovação na sua área, mas você não quer deixar de participar da festa, não quer deixar de fazer o CNU, a dica é fazer o próprio bloco 9, né, que é um bloco super interessante das agências reguladoras, para os cargos de técnico de ensino médio e com disciplinas tradicionais. Você já vem estudando português, você já vem estudando matemática, direito constitucional, direito administrativo. Então é um bloco que você não vai fugir, você vai continuar fazendo o seu estudo normalmente para a sua área, mas você vai poder fazer a prova ali e ter, quem sabe, ali alguma chance de passar também nesse CNU, tá? Bom, e antes de nos encaminharmos para a parte final desse vídeo, eu não citei ali o bloco 2, né, que é o bloco de cultura e educação. Vale a pena dar uma olhada nos cargos que tem, mas me chama bem menos atenção, tem muito menos vagas, né, cargos ali com muitas vagas, então, a princípio, não é uma decisão estratégica, uma decisão muito boa. Da mesma forma, o bloco 3, né, de ciência e tecnologia também não me chama muita atenção, e o bloco 4, que é o bloco das engenharias, né, engenharia, arquitetura. Claro, se você for engenheiro, quiser um tiro ali mais certeiro, disputando só com engenheiro, aí pode fazer sentido esse bloco 4, embora eu ainda acho que a gente tem oportunidades mais interessantes, por exemplo, no bloco 6, eu gosto muito desse bloco 6, e, claro, o bloco 5, com muitas vagas, né? E o bloco 7, como eu expliquei, de repente você foge um pouquinho dos holofotes ali do bloco 5, né? E o bloco 7 me parece também muito interessante com o cargo do ATJD, tá bom? E
como as inscrições já estão abertas e os alunos já começam a ter dúvidas, quais cargos que eu vou colocar, qual que eu boto como primeira opção, segunda opção e terceira opção, eu quero dar uma dica aqui. Pessoal, é muito comum o aluno ter a seguinte dúvida. Professor, eu estou com medo de colocar aqui, por exemplo, no bloco 5, o especialista em regulação que tem remuneração de 18 mil como primeira opção, porque tem pouca vaga. E eu não botar, por exemplo, o ATA, que tem 1000 vagas como primeira opção. Estou com medo de me prejudicar colocando como segunda opção. Pessoal, isso não tem a menor influência sobre a sua chance de aprovação. Você colocar o especialista em regulação como primeira opção não vai diminuir em nada a sua chance no ATA como segunda opção. Perceba, você vai integrar a lista de cada um desses cargos com a pontuação que você tiver naquele cargo. Então, se você colocou como segunda opção o ATA e um outro aluno botou como primeira opção o ATA e a sua nota é maior do que a dele, você está na frente dele. Não tenha medo disso. Isso já aconteceu no CNU de 2024, foi dúvida de muitos alunos, eu expliquei lá e vou explicar de novo aqui. Você tem que colocar como sua primeira opção o cargo que é o melhor para você. E nada vai influenciar sobre a chance de ser nomeado, ser maior aqui, menor ali. Esquece isso. A primeira opção tem que ser o melhor cargo para você. Se você não tiver pontuação para ele, você vai pertencer naturalmente da lista dessa tua segunda opção, da terceira, e o que manda é a sua nota. Se a sua nota nesse cargo de segunda opção for maior do que do outro aluno que botou como primeira opção, você está na frente dele. Você vai ser chamado primeiro. Então esquece isso de que se eu colocar como segunda opção, vai ser mais difícil de eu passar. Não tem relação nenhuma com isso, tá? Esqueça isso e coloque a sua ordem de prioridade da forma como seria melhor para você. Se o teu objetivo, se para você seria melhor ser um especialista em regulação ganhando 18 mil, 17 mil e não um ATA ganhando 11, então bote o especialista em regulação como primeira opção e depois coloque o ATA como segunda opção, se for o caso. É apenas um exemplo aqui em relação ao bloco 5, mas isso se aplica, obviamente, a qualquer bloco, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o meu pedido aqui para deixar o seu like e compartilhar com seus amigos que vão fazer o CNU, que estão com algumas dúvidas. E claro, se você ainda tiver com alguma dúvida, me segue nas redes sociais, mande a sua pergunta, vai ser um prazer poder te ajudar também, tá bom? Um abraço e até a próxima.